É aquela famosa frase, inclusive dentro de tecnologia, galera, vocês vão ouvir muito essa frase, que não existe bala de prata. Tá? Eu aprendi isso na faculdade, em uma discussão que eu tive com um professor e eu tive também com um colega do trabalho na época que eu estava começando na área. E a verdade é que não existe bala de prata. Da mesma forma, tá, que não existe bala de prata para ferramentas automatizadas. Não existe bala de prata. E o que eu quero dizer com não existe bala de prata? Às vezes não importa qual ferramenta você escolheu para começar a trabalhar, qual foi a linguagem de programação que você está escolhendo para trabalhar. O que importa é como que você utiliza ela e se você sabe trabalhar com ela. Por que eu falo isso? O mercado, tá, pessoal? Para quem está querendo entrar no mercado de QA, né, migrar, ou até mesmo você que está querendo crescer no mercado, você consegue implementar a mesma solução de teste automatizado utilizando Cypress, utilizando Playwright, utilizando Selenium. Se você quiser ir para Python, vamos utilizar Robot Framework com Selenium, com Playwright também. Ou se você quiser ir para mobile, vamos utilizar Appium. Vamos falar, sei lá, Nightwatch, que é uma ferramenta de teste automatizado aí que pouquíssimas pessoas falam sobre, que existe também, que ela também faz até automação mobile, se eu não me engano, é meio doideira isso. Mas assim, tem uma porrada de ferramenta e galera, elas vão trazer a mesma solução de teste para você. Claro, cada uma delas a respectiva diferença, né? Principalmente falando sobre aí testes automatizados com Appium, né? Com ferramentas mobile, mas a estrutura vai ser a mesma. Você provavelmente vai usar uma estrutura mock em JavaScript, você vai usar aquela estrutura do RSpec, por exemplo, com Ruby. Sempre tem aquele cheirinho ali de automação. Mas então, entendem como, tipo, não faz a diferença. Hoje em dia, de verdade, não importa se você está fazendo uma automação utilizando Java e Selenium, utilizando C# e Playwright. A automação, hoje as ferramentas de automação elas são boas o suficiente para fazer com que você consiga realmente trazer uma solução independente de qual seja o seu problema. Vão ter ferramentas que vão fazer isso de uma forma mais fácil, vão ter ferramentas que vão fazer isso de uma forma mais complexa, vão ter ferramentas que você vai ter que fazer uma gambiarra para fazer algumas coisas acontecerem. O ponto é que todas elas têm seus pontos positivos e negativos. Então, a bala de prata no mundo de tecnologia, talvez até no mundo no geral, existe para todo mundo. Tá? Sinceramente, se alguém aí, tipo, eu sei que tem muita gente que às vezes acaba protegendo uma linguagem ou outra, uma ferramenta ou outra. Eu sempre venho falar aqui de Cypress, apesar da minha ferramenta favorita de automação ser Playwright, por exemplo. Mas é legal a gente ver isso. Por quê? Porque você não precisa ficar parando para pensar, que tecnologia eu estou aprendendo, nossa, será que isso daqui... Não, ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar a colocar no mercado. Obviamente, existem tecnologias que são mais do mercado, né? Você pode ter aí tecnologias que tenham mais vagas, é claro, tipo um JavaScript versus, sei lá, um Ruby hoje em dia, JavaScript vai ter muito mais vaga. Então, óbvio, só que às vezes você sabendo Ruby, sabendo automação de testes, entendendo como funciona o processo, entendendo como funciona o padrão de código, sabe trabalhar com padrão de código para automação de testes, que, sei lá, se você for fazer um PageObjects, por exemplo, para JavaScript, para Ruby, para Python vai ser basicamente a mesma coisa, né? Vai mudar algumas coisas ali, algumas necessidades ou outras ali das linguagens, mas você consegue trazer as mesmas estruturas, as mesmas soluções com ferramentas diferentes. Então não precise pensar muito nisso. Aprenda que você se identificou melhor, fique bom com ela, saiba resolver problemas de automação com ela, que você, quando chegar no mercado, você vai conseguir aí performar muito, muito bem. Porque a verdade mesmo, galera, principalmente aí para quem está querendo estudar mais sobre teste automatizado, saibam que vocês têm basicamente a internet inteira para automatizar, tentar automatizar. Óbvio, sempre tem aquele site que ele vai ter algum bloco em relação a robôs, né? Porque ele vai meio que... Tem site que percebe que é um robô, mas tem site que não. Então você tem aí, você fala assim, poxa, mas eu não faço ideia do que automatizar, eu não faço... Óbvio, eu tenho alguns projetos, algumas ideias, ó, tem na mentoria também projetos para fazer, tem aqui no YouTube para vocês assistirem projetos que eu já fiz. Só que vocês têm o mundo inteiro, todos os sites do mundo aí para tentar fazer uma automação legal, para tentar fazer alguma coisa diferente. Essas coisas que eu tô trazendo para vocês, não dá nem para falar que ela é algo que qualquer QA vai ter, sabe? Não é assim que funciona. Tem muito QA que tem noção às vezes de automação, de testes, tem às vezes noção de teste manual, mas não sabe realmente como implementar isso. E eu falo isso, pessoal, porque eu falo sem vergonha. Eu já fui um QA desses, achando que às vezes a automação era tudo que você precisava, achando que uma ferramenta era melhor do que a outra, não importava, uma linguagem ia fazer mais diferença. Às vezes até falar sobre padrão de projeto, mas no final das contas é que a estratégia, o planejamento que você cria de testes para os projetos que você está trabalhando é o que realmente importa, galera.
Tá? É isso que vai fazer. A ferramenta que você está utilizando para automatizar, ela vai ser só um a mais muito bom, tá? Deixar claro. Mas ela é algo que, não obsoleto, longe disso, mas ela é algo que, sem planejamento, ela pode se tornar um peso, entende? Então levem bastante isso em consideração.